Fala pessoal, bem-vindo a mais um devocional neste canal. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a graça de Deus. Que alegria é ter você aqui comigo para ouvir a palavra de Deus. Hoje, no nosso devocional, eu quero falar sobre um tema um pouco delicado. Mas antes de iniciar o nosso devocional, eu peço para que você se inscreva no canal, habilite o sininho e também compartilhe essa mensagem para quem precisa ouvir, amém? Então, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. O tema de hoje é um assunto um pouco delicado, mas muito presente na Bíblia: a oposição que enfrentamos quando nós estamos no caminho que Deus preparou para nós. E quão Ele é o nosso escudo em meio a toda essa tempestade. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo que você se propõe a fazer gera críticas. Pessoas que você tinha contato, hoje em dia você não tem mais. Sabe, as portas começam a se fechar. E não é somente uma porta, são várias situações. Sabe, palavras são lançadas contra você para te desanimar, para te destruir internamente, sabe? E a nossa vontade é desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas existe uma verdade que nós precisamos nos lembrar. A oposição, ela pode até atrasar algumas etapas, mas nunca vai conseguir destruir os propósitos que Deus tem para nós. Consegue compreender? E no meio dessa tribulação, desse deserto, Ele continua sendo o nosso escudo, amém? A Bíblia, ela está cheia de homens e mulheres que enfrentaram oposições, invejas, guerras, justamente porque Deus, ele tinha um propósito maior na vida dessas pessoas. O José, ele recebeu sonhos de Deus, mas os seus irmãos não entendiam, não enxergavam os planos que Deus tinha para o José no futuro. A inveja foi tão grande que o José, ele foi vendido como escravo, sabe? Ele foi humilhado, ele foi preso. Quando Deus tem algo maior na nossa vida, não há escravidão, não há prisão, não há inveja que possa nos parar. Humanamente falando, o José, ele não tinha saída. Mas, às vezes, Deus, ele nos coloca em lugares difíceis, com pessoas difíceis, não para nos abandonar, e sim para nos preparar, para nos forjar para aquilo que ele já planejou. O rei Davi, ele foi alvo de muita opressão, de muita inveja também. No Salmo 3, o Davi, ele escreve assim: Senhor, como têm crescido os meus adversários. Eu amo a sinceridade do rei Davi, porque ele poderia ter milhões de erros, ninguém é perfeito, mas ele era temente ao Senhor, ele era fiel ao Senhor. E ele reconhecia que existia uma opressão em cima dele. Mas ele, de vez de olhar para os inimigos, ele continuou dizendo assim: Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Aleluia. As dificuldades, elas vão chegar, mas Deus, ele continua sendo fiel e seu escudo, amém? Nós pensamos que se estivermos fazendo a vontade de Deus, todos irão nos apoiar, mas é totalmente ao contrário. Basta você olhar para Jesus, veio aqui na terra, ele morreu por nós, ele curou, ele amou, ele perdoou, ele nos ensinou e mesmo assim ele foi rejeitado, ele foi perseguido, sabe, e entregue por pessoas movidas por ódio, por interesses e por sentimentos pecaminosos. Isso nos mostra que você está vivendo os planos do Senhor não significa a ausência de oposição. Significa que a presença de Deus está constantemente com você em meio à oposição, amém? Até aqui nós estamos falando sobre a opressão que vem de fora. Mas a Bíblia também nos alerta de sermos o perigo da inveja contra o próximo.
Na Bíblia, o primeiro homicídio foi por inveja. Aquela história, Caim matou Abel. Essa história de Caim e Abel, ela nos ensina duas coisas. Primeiro, a inveja, ela é real. E segundo, ela destrói primeiro a quem alimenta. Então, por isso que Deus nos alerta. E por isso, enquanto nós estamos orando para Deus, pedindo proteção à opressão alheia, vigiemos também o nosso coração, para não ter nenhum tipo de comparação, orgulho ou ressentimento com o próximo. Sabe, que isso não encontre espaço no nosso coração. Então, por isso, nós devemos orar, jejuar e buscar a palavra de Deus, amém? Mas lembre-se de uma coisa, nem toda oposição significa que estamos fazendo o correto. Às vezes, precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo para reconhecer se estamos sendo perseguidos por fazer o bem ou colhendo consequências de atitudes que precisam ser mudadas. Examine sempre o seu coração diante do Senhor. Sabe, se estiver algo para mudar, mude, reconheça o mais rápido possível. Agora, se você está sofrendo por ser fiel ao Senhor, continue firme, continue sendo fiel e não desista, amém? As pessoas podem até atrasar algumas etapas, podem te causar dores, mas uma coisa eu tenho certeza, ninguém consegue frustrar o propósito que Deus tem para aqueles que permanecem firmes na presença dele, amém? Aleluia! Pessoal, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Um beijo e até mais.